E aí comecei a pesquisar, ver umas coisinhas, e eu também resolvi fazer a pergunta mais básica de todas. Como tudo isso começou? Porque a gente vai falar de petróleo. Como é que começa toda essa história no Brasil e algumas outras questões paralelas? E aí, indo atrás dessa pergunta mais básica de todas, eu comecei a encontrar algumas coisas que no final do dia a gente vai conectar tantos dossiês passados que nós já fizemos, que eu fiquei surpreso. Eu falei, cara, é quase que eu achei o elo perdido. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. Tá aqui os temas divididos, quero chegar pelo menos até o quinto. Não sei quanto tempo vai levar o vídeo hoje, mas tem muita coisa pra gente comentar e vamos nessa. Eu quero começar o vídeo só com essa notícia, que ela vai servir de base pra gente ao longo de todo o vídeo, basicamente, e vai cada vez ficar mais clara. Dias atrás, dia 13 agora, a ala do governo quer empurrar margem equatorial para depois da COP30. O que essa notícia deixa de forma bem clara? Lula está atacando a Petrobras, atacando a soberania nacional, utilizando inclusive questões ligadas à Agenda Verde, né? A Marina Silva tá ali, ó, o grupo liderado pela Marina Silva tem que passar imagem contraditória e sofrer críticas por liberar as pesquisas na Costa do Amapá antes do evento climático. Então estamos tentando empurrar com a barriga enquanto dá. COP30 é só em 2025. E quando chega 2025, arruma uma nova desculpa. E mais uma vez, a Agenda Verde travando o desenvolvimento nacional. Isso não é a primeira vez que acontece. Vieram com esse papinho já na década de 70, Estocolmo 72, relatório do Clube de Roma. Foram outros eventos, inclusive, ligados à Amazônia, Instituto Teleamazônica, Instituto Hudson e diversos outros eventos que atentaram contra a soberania nacional. Este é o governo Lula. Pois bem, com isso em mente, já vamos começar. Estava eu passeando no Twitter, quando vi atrás da Érica. O primeiro tweet não chamou muito minha atenção, mas eu continuei lendo porque ela postou essa thread, no outro dia ela deu RT nessa thread com outra thread, depois ela deu RT complementando com mais uma terceira thread. Eu falei, minha nossa senhora, essa história aqui deve ter alguma coisa pra ela estar tão empolgada. E aí eu comecei a ler, né? O óleo da Amazônia é um dos melhores do mundo. Senador Juracy Magalhães, primeiro presidente da Petrobras, será um marco decisivo para a nossa emancipação econômica. Petróleo na Amazônia. Aí você fala, pô, entendi porque você começou com a notícia do Lula. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. A gente vai nos aprofundar muito mais. Aí tá ali, né? Será um marco decisivo para a nossa emancipação econômica. A Érica continuou. Reportagem da revista Cenário, de agosto de 2020, esclarece que o petróleo em Nova Olinda do Norte, Amazonas, foi descoberto pela Petrobras em 13 de maio de 55, havendo a prospecção alcançando 5.000 barris diários. O petróleo era claro, quase puro, cristalino como se fosse óleo diesel. Seu teor de gasolina era também superior, 40% a 50% em relação a outros poços existentes no Brasil. Tá ali o que ela colocou o link, né? Teorias para o fim da exploração do petróleo em Nova Olinda são muitas, mas, segundo pesquisas feitas nos periódicos da época, reforçam que o ouro negro extraído no coração da Amazônia foi considerado inviável economicamente. E esse debate ele ocorreu bem. Se vocês forem atrás no Google e encontrarem uma matéria do BBC, que vai falar sobre o personagem central que já vai aparecer, eles falam sobre isso como alguns relatórios da época, o relatório que a gente vai comentar, colocavam esse cheque, levaram até para o mundo para falar que economicamente as coisas no Brasil não valeu a pena. E o Estado brasileiro na época falou, irmão, vem só, a gente não só está preocupado com a questão econômica, existe também a preocupação com a soberania nacional e desenvolver a indústria no Brasil. E aqui a coisa começa a ficar engraçada. Aqui que eu comecei a falar, rapaz, que história estranha é essa, viu? Aqui que começa a coisa a ficar engraçada. Segundo relatos nos jornais, o petróleo voltou a subir pelas sondas, mas os poços não foram desenvolvidos porque um geólogo americano, não é qualquer geólogo, como vocês vão ver em breve, chamado Walter Link, contratado pela Petrobras, alegou que o hidrocarboneto da região não tinha valor comercial e determinou o fechamento dos poços. Não compensaria o investimento. E com isso, os poços foram lacrados. É que estranho, viu? Que estranho, né? Mas não vale a pena não. Sim, em 1960, o Departamento de Exploração da Petrobras, o DEPEX, era chefiado por um norte-americano, o senhor Walter Carl Link,
que era ex-funcionário da Standard Oil, a grande entre as 7 irmãs, e a empresa do nosso grande John D. Rockefeller. Mas que coincidência, né? Essa turma que adora intervir no mundo, o ex-funcionário deles é quem ia achar petróleo pro Brasil e não achou. Olha que engraçado. Vai lá achar petróleo. Não achei. Desiste de procurar. 140 milhões de cruzeiros foi quanto o Brasil pagou para a Link não achar petróleo. Notícia aqui de 1960. Sim, o norte-americano era o responsável por avaliar a viabilidade comercial do petróleo disponível no Brasil, notadamente na Amazônia. Em resumo, encontrava-se petróleo e a viabilidade da exploração era sistematicamente descartada por Walter Link. Tá ali, ó, o crime do norte-americano Link contra a Petrobras. Prova esmagadora e definitiva da sabotagem do gringo. Antes da criação da UNEP, em 1972, era assim. Os Estados Unidos cobiçavam abertamente a exploração da floresta amazônica. Como não conseguiram o monopólio que desejavam, lançaram mão da cartada. O Brasil não pode explorar a Amazônia, a ONU não deixa. E ela colocou aqui uma nota de 30 de janeiro de 1960, que falava assim, ó. O embaixador norte-americano no Brasil, John Morse Cabot, esteve percorrendo a Amazônia. Em Manaus, ele disse à imprensa que o povo americano, leia-se, os trusts Yankees, tem especial interesse pela Amazônia. E acrescentou que capitalistas Yankees estão entusiasmados pela região amazônica, onde pretendem adquirir terras e explorar madeiras. Né? Diário de Notícias, de 15 de janeiro. O petróleo que o espião Walter Link escondeu da direção da Petrobras foi revelado ao Pentágono e ao Departamento de Estado que deram conhecimento do fato à Standard Oil e a outros grupos petrolíferos. São estes que virão comprar terras e explorar madeiras. Aliás, como já foi noticiado, industriais Yankees já compraram grande quantidade de terras em Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Minas Gerais, nos locais onde se sabe existem ricas jazidas de petróleo, ferro, areia monazítica, manganês, etc. É assim a colaboração de nossos amigos Yankees. Nessa época aqui, em um dos dossiês que a gente já fez, não se lembra se foi, eu acho que não foi o do Dulles, ou foi o do Dulles? Eu acho que foi antes. A gente comentou sobre o contexto das coisas que aconteciam no Brasil, de uma nacionalização terras e algumas coisas, e teve, na época, uma CPI, eu acho que foi entre 1958 e 1960, foi algum desses 3 anos, 58, 59 ou 60, que se investigou a aquisição de terras por estrangeiros, e começou a se encontrar coisas muito alarmantes. Se procurar lá no Atlas, vocês vão achar. Dá um Ctrl F, CPI, terras estrangeiras, vocês vão achar. Bota estrangeiro, vai achar alguma coisa. Foi um dos dossiês históricos. Só ir olhando com calma. Mas vamos continuar. Link diz que se Brasil não tem petróleo, a culpa não é sua. Tá ali, ó. Jornal do Brasil, acho que 10 de dezembro de 1960. A data tá ruim, mas é 1960. Link diz que se Brasil não tem petróleo, a culpa não é sua. Ele não fez a geologia. Tá bom. E aí, em 13 de dezembro de 1960, Link diz que esgotou todos os recursos e sugere busca de petróleo em outro país. Existe aí, Brasil, de procurar petróleo. Vai para outro lugar procurar. Em 58, acho que ainda em 59, ele apresentou um relatório nos Estados Unidos, em Nova York, basicamente falando que no Brasil não tinha nada, né? Colocando o Brasil numa posição muito ruim no mercado internacional, descredibilizando o Brasil, mas anos depois, aí meio que no seu relatório final, ele falou que talvez aí na costa, né, no offshore, o Brasil consiga encontrar petróleo. Aí 15 anos depois descobriram a Bacia de Campos. Mas, se você pega a história, o que foi relatado na época, as falas dele em relação à questão de petróleo, exploração em terra, foram assim um banho de água fria, e só ajudou a atrapalhar as coisas. E o fato dele ter trabalhado, né, anteriormente para os Rockefeller é o que chamou muita atenção. E o pastor também fez uma matemática de quanto foi gasto, né, nas pesquisas que ele fez, numa época em que o carro novo era tipo menos de $1.000.
E a Petrobras gastou milhões, centenas de milhões de dólares. Então foi um negócio assim, muito absurdo para a época. Muito absurdo, né? O cara disse que veio para ajudar, mas parece que não ajudou muito. Aí, eu já tinha achado essa história intrigante, né? Eu falei, mas rapaz, mais uma vez sabotaram o Brasil. Mais uma vez que sabotaram o Brasil. Na turma do amigo Biden. Aí eu tava com tempo. Fui no Arquivo Nacional. Vocês podem ver aí, ó, esse dossiê começou a ser feito em 63, terminou em 64. Fundo Brasil Urgente, BR, a RJ Anrio, F5, né? Brasil Urgente, o Jornal do Povo, a serviço da Justiça Social, semanal, volume encadernado, volume 2, ano 1, número 28, setembro de 1963, V2, ano 2, número 54, março de 64, encadernado junto com o movimento, jornal, dossiê, arquivo, blá, 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 blá. Infelizmente, esse jornal ele fechou com a Revolução de 64. Foi esse jornal, Brasil Urgente, onde eu achei, por exemplo, a matéria descrevendo tudo o que o Júlio de Mesquita Filho falou e disse quando estava nos Estados Unidos, avisando do movimento que iria ocorrer, né? E acabou acontecendo em 31 de março de 64. E ele falava, ó, vai cair, inicialmente não vai ser o governo democrático, vai ter uma junta militar, vai fazer isso, não se preocupa, dá uma retaguarda pra gente. E aconteceu, né? Várias denúncias muito interessantes. Foi nesse jornal também que eu achei o elo que conectou e pelo menos conta muito bem a história, né? Junto com outras coisas, de como o nióbio brasileiro caiu na mão de uma família aí, né? Do barulho. É a mesma história que aconteceu com eles contam a história da Huacheng, que virou Dama CBMM, e você vê que essa história é basicamente a mesma coisa que aconteceu com a Hanna, que era a empresa lá que o Dulles veio trabalhar no Brasil. Se você não pegou o fio da meada, aí só você assistindo o dossiê do Dulles para você conseguir compreender o que está se passando. Você botar dossiê Dulles, D-U-2-L-E-S, você vai pegar o fio da meada. Mas enfim, na hora que eu fui lá procurar o Walter Link e eu saí abrindo vários dossiês, fico olhando. Quando eu abri a primeira página e eu vi essa imagem, eu falei, eu sei, é aquele. Aqui é só um Ctrl+F, né, que aparece a menção ao nome do Dulles por 2 vezes. Essa notícia não tem 2 páginas que diz, né, que a vitória do povo contra os trusts de petróleo. E aí sai contando algumas coisas que estão rolando da Petrobras, todo nesse contexto aí que o Brasil vinha lutando contra forças internacionais, algo que continua até os dias atuais. Eu falei, rapaz, interessante. E aí que a gente vai agora começar a voltar um pouquinho no tempo, beleza? Né, pro Walter Link falar que não tinha petróleo e ser contratado pela Petrobras, primeiro, tem que ter Petrobras. Eu nunca me perguntei isso. Como é que surgiu a Petrobras? Como é que as coisas aconteceram? E indo atrás, eu falei, mas rapaz, que interessante. Aí eu fui lá no Pai dos Burros, a Wikipedia. Após o Segundo Conflito Mundial, iniciou-se no Brasil um intenso debate sobre a melhor maneira de explorar o petróleo no país. O assunto era polêmico, uma vez que envolvia diversos aspectos políticos, tais como soberania nacional, a importância dos recursos minerais estratégicos, a política de industrialização e os limites da atuação das empresas multinacionais no país. Eu falei, nossa, o Brasil de hoje nada mudou? É até o contexto mundial de hoje. Veja que lá atrás teve um conflito pra valer, né? O bicho pegou mesmo, né? Popopô pra todos os lados. A gente tá na iminência de um conflito, vamos falar assim. Mas existem conflitos de menores proporções, tipo Rússia versus Ucrânia. E olha como, principalmente no pós-2022, pós o Fica em Casa também, como essas questões de soberania nacional, recursos minerais estratégicos, que inclusive o Lula está entregando para o Macron, para Ursula von der Leyen, para o Blinken. Olha como nada mudou. Nada mudou. Em 1947, era essa discussão. Acabou em 44, né? Pós 44 era essa discussão. Não sei porque veio 47 na minha cabeça. Agora, estamos na mesma discussão. A diferença é que o Lula, né, é um entreguista. Enfim. E foi um dos mais marcantes, né, da história do Brasil nas décadas de 40 a 60. E aí, para debater esse contexto,
constituíram-se dois grupos com posições distintas. Um grupo no Brasil defendia a abertura do setor petrolífero à iniciativa privada, nacional e estrangeira, e o outro grupo que defendia o monopólio estatal. Em 48, o então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, enviou ao Congresso Nacional o anteprojeto do Estatuto do Petróleo que, se aprovado, permitiria a participação da iniciativa privada na indústria de combustíveis. À época, não existiam no país empresas nacionais com recursos financeiros nem com a tecnologia necessária para a exploração de petróleo. Isso levou a que os chamados nacionalistas, se a gente for transpor para hoje, 2024, os patriotas, não concordassem com aquele anteprojeto de lei, por entenderem que sua aprovação significaria simplesmente a entrega da estratégica exploração do petróleo brasileiro ao interesse das multinacionais. A produção mundial de petróleo era, naquela época, dominada por um oligopólio constituído pelas chamadas 7 irmãs, das quais 5 eram estadunidenses. Para defender a tese do monopólio estatal do petróleo, organizaram um amplo movimento popular, a campanha O Petróleo é Nosso, em que se destacou, entre outros, o nome do escritor Monteiro Lobato. E teve mais gente. Depois até achei informação interessante sobre esse Estatuto do Petróleo de 48 e quem ajudou o Dutra a fazer, que se deixar a gente que estava, ia cair na mão. Veja como é o mesmo papo de hoje. Quer ver? Vamos dar exemplo prático de algo que aconteceu prático. A Eletrobras vendeu as termoelétricas. Com qual justificativa? Temos aqui, vamos das termoelétricas, porque temos o objetivo da redução da emissão de carbono, cumprir nossa meta 2030. Vendeu para quem? Quem que tem dinheiro para comprar? Quem comprou foi a JF, a holding da família Batista da JBS. Você acha que hoje, você pega a própria Petrobras, se tu vender a Petrobras, tu acha que quem que vai comprar? Quem que tu acha que tem dinheiro para comprar uma empresa do tamanho da Petrobras? Não precisa comprar 50%, 20%. Quem tu acha que tem dinheiro para comprar 5% da Petrobras e ter uma vaga no conselho da empresa para dar o direcionamento que ela vai tomar? Tu acha que vai ser um empresário conservador, patriota, interessado no desenvolvimento do Brasil, que é contra ideologia das mais diversas de esquerda? Ou tu acha que vai ser uma BlackRock da vida? Os tubarões do mercado financeiro. Aí a turma fala, irmão, olha só, vamos para a prática. Na prática, o que vocês estão propondo aí? Vocês vão entregar pro oligopólio dos Rockefeller. Pelo amor de Deus. Para de maluquice. Ainda bem que tinha alguém assim naquela época, E meio que esse lado venceu. Olhando para trás e olhando com os exemplos de hoje, fica bem claro que ia rolar. Aí eu não me dei satisfeito. Continuei indo atrás. Segundo o acervo do O Globo, campanha O Petróleo é Nosso mobilizou o Brasil no final da década de 40. Nacionalistas defendiam a exploração do combustível por empresas brasileiras. A campanha do petróleo movimentou o Brasil a partir de 47, com o fim do Segundo Conflito Mundial, derrubada da ditadura do Estado Novo. A ela se opunham setores liberais, chamados de entreguistas pelos grupos nacionalistas. O grupo que queria entregar o petróleo para os Rockefeller, porque na prática ia acontecer isso, e depois ele ia falar, distorceram Adam Smith, esse não é o liberalismo de verdade. Pronto. Sempre os liberais. Você consegue ver? Sempre os liberais. Sempre eles. À frente da campanha, o Monteiro Lobato e os generais Leônidas Cardoso, pai do FHC, fiquei surpreso, e o general Júlio Caetano Horta Barbosa, entre outras figuras ilustres da época. Aí, ainda no acervo do Globo, falava assim, para os setores nacionalistas, a independência econômica deveria ser um complemento da liberdade política trazida pelo movimento democratizante, e isto só seria possível com a exploração do petróleo brasileiro. Eu acho que meio que isso se encaixa com o que os conservadores falam hoje, falando, irmão, a independência econômica, ela tem que vir junto com outras independências. Tá entendendo? Não é só o dinheiro pelo dinheiro. Porque se a gente fica só no foco do dinheiro, a turminha do dinheiro vem aí e usa depois o dinheiro que eles possuem
para influenciar o mercado e, através do mercado, impor regras, ideologia para toda a sociedade. Hoje é o chamado Agenda SG. É o mesmo problema. O mesmo. Sem tirar nem pôr. Em toda a fase de preparação do anteprojeto e de discussão no Congresso do projeto de Estatuto do Petróleo, a campanha ganhou as ruas sob a liderança do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, instalado solenemente em 21 de abril de 48, na sede do Automóvel Clube do Brasil. A presença de honra coube ao ex-presidente Arthur Bernardes. E assim, já falei dele várias vezes, grande Arthur, vou relembrar umas coisas. Não foi perfeito, como todo ser humano, cometeu vários erros, mas, na boa, Arthur Bernardes foi o homem que impediu a Amazônia de ser internacionalizada quando vieram com aquele papinho do Instituto Internacional da Lei Amazônica. Foi ele. E se hoje os patriotas, a direita, os conservadores, os bolsonaristas, se chamam do que quiser, estão contra a Agenda 2030 da ONU, o Arthur Bernardes, quando foi presidente, ele tirou o Brasil da Liga das Nações, que era a ONU. Não vou pra essa porcaria, não. Prometeram assento no Conselho Permanente de Segurança, não deram, vou sair também. O bicho era brabo. O bicho foi brabo. Tem assim, tem que respeitar algumas coisas. E tem mais. Olha a foto dele aí, ó, já venho. Homenagem no painel da campanha, o Petróleo é Nosso, a imagem de Arthur Bernardes. Cometeu vários erros, né? O governo dele foi bem complicado. Se bem que, enfim, né? É o que diz o livro de história. E de livro de história, não vou ficar preso também só porque ele peitou aí a ONU, que a ONU que estava por trás também do Instituto Internacional da Lei Amazônica. ONU não, desculpa, a Unesco, que é um braço da ONU. Aí, a gente falou do senhor Arthur no episódio 1337, Dossiê Ileia. O homem que foi contra a Dilma e a ONU. Ali a foto dele quando era presidente, né? De óculos. Aí, olha que engraçado. Olha que engraçado. Vendo essa história do petróleo, eu encontrei um elo para a questão da lei amazônica, que eu não esperava. Veja que os liberais estavam contra o petróleo é nosso. E os liberais, na época, uma das principais revistas nacionais, que era chamado O Observador Econômico e Financeiro. Por que você diz que é uma das principais? Eu já explico. Vou explicar com imagens. Mas uma das principais revistas liberais do Brasil fez uma longa coluna destruindo o Arthur Bernardes por ele defender a soberania nacional. Só para você ter uma ideia, ó. Vê como é similar a Bolsonaro. Em março de 2019, o Estadão, o porta-voz do liberalismo, soltava a matéria. A direita jacobina. Para falar de Bolsonaro e seus apoiadores, Felipe Martins, começava ali a confusão no gabinete do ódio. O jacobinismo anti-brasileiro. O Brasil é cíclico, se repete. O parecer, Arthur Bernardes, acho que é o parecer, né, o que tá ali. Deixa haver um jacobinismo terrível, que não temos receio de classificar como anti-brasileiro. A onda de desconfiança que procura despertar quanto às intenções da Unesco é absolutamente injustificável. Os brasileiros dignos que trabalharam e que ainda trabalham hoje com maiores razões para assegurar a existência do Instituto da Lei Amazônica não são ingênuos cientistas nem brasileiros desavisados. Estão atacando ele por falar, não, no Brasil a gente não vai deixar a ONU pisar. Não vai, não. No Brasil, não. E é longa, aqui é só um pedaço. Do vídeo da Ileia, a gente vê vários pedaços disso aí. O Arthur Bernardes, inclusive, ele fundou o Partido Republicano. Você acha no Wikipedia? Não tem uma posição liberal e não é estatizante. Ele não defende sapato Brás, boné Brás, geladeira Brás, nenhum tipo de Brás de produção assim. Mas ele fala que setores estratégicos da economia vale a pena o Estado ter um pé, energia, água. E ele fala que o Estado tem um papel na economia que é o de garantir que existe concorrência. De garantir que o grande não está atropelando o pequeno. O que é que acontece hoje com os campeões nacionais? Vocês viram ontem a história aí da AliExpress? Quem fechou uma parceria? A mente comenta, né? Do campeão nacional. A mente fala do campeão nacional. Mas vamos voltar. Por que eu falei que o Observatório Econômico e Financeiro é um das maiores veículos liberais daquela época? Começando lá embaixo. Não, vou começar por cima.
Olímpio Guilherme. Olímpio Guilherme era considerado um nome bonito. Foi a primeira paixão de Pagu, musa do modernismo no Brasil, liberais, né? E havia principiado no jornalismo junto a Casper Libero. Começaram juntos. Amigo do Casper Libero, grava isso. Aí quando você vai por Observador Econômico e Financeiro, é o título de uma revista distinta, periódico mensal, sediada no Rio, fundada em fevereiro por Valentim Rebouças, tendo por redator-chefe Olímpio Guilherme. Pronto. Olímpio Guilherme, esse cara aí, amigo do Casper Libero, era o redator-chefe da revista Liberal. Pois bem, o periódico foi fundado pelo economista autodidata, Valentim Rebouças, representante no Brasil da IBM. Multinacional, né? Tá bom. Enfim, desde a Revolução de 30, que Bolsa se tornara próximo de Oswaldo Aranha, fizemos um dossiê, né? Lula Aranha, que comentamos como a família Monteiro Aranha, junto à família Clabin lá, fez várias, uma galera muito bonita, bacana. No final do dia, é todo mundo igual, junto, misturado, com o pé na bucha. Olavo Egídio Souza Aranha, o primo do Oswaldo Aranha, foi presidente do PRP, Partido Republicano Paulista, que era o partido da bucha por 13 anos. Estudou na Largo de São Francisco. Possivelmente foi um bucheiro. E ele é o patriarca da família Setúbal, fundadora do Itaú. Coincidências, eu vejo todas as horas. Enfim, em cujo governo desceu, né, a chefia da recentemente criada Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios e foi coordenador da dívida externa. Sempre tem um brasileiro que tem vínculos com os Estados Unidos negociando a dívida externa, tipo Armínio Fraga. E aí, quando o Bolsas, né, o Valentim Bolsas, que é o fundador do Observatório, que criticou o Arthur Bernardes, quando o Bolsas foi para os Estados Unidos, a publicação foi assumida mesmo para valer, deixou de ser só um simples redator-chefe, pelo Olímpio Guilherme. E foi nesse jornal que surgiu o liberal Carlos Lacerda. Olha o Carlinhos aí, vocês conhecem o Carlos Lacerda, né? Grande nome da oposição, grande liberal Carlos Lacerda. No dossiê que a gente fez da bucha, em 1981, a revista Manchete contou o nome de algumas pessoas que foram bucheiros e falou que a bucha não acabou, como as pessoas achavam. Inclusive, a bucha tem dedo em 64, na queda do Getúlio e várias outras coisas. E tá ali, ó. Naquela parte de baixo, o nome de várias pessoas que eram membros da bucha, dentre elas, Casper Libero, o parceiro do Olímpio Guilherme, que gerenciava uma das maiores revistas liberais do Brasil. Coincidências. 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 Mas vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Com base em tudo isso, eu falei, que coincidência, né? Porque o petróleo é nosso, já ligou Arthur Bernardes, Ilha Amazônica, entreguismo, Lula Aranha, vários assuntos que a gente foi comentando, tá interessante. Aí eu falei, rapaz, é mais um ataque à Petrobras. E talvez o primeiro dossiê histórico mesmo que a gente fez, desses antigos, né? Dossiê histórico teve no passado, vários, assim, lembrar o que aconteceu no Brasil, nos anos 2000, 2000 e pouco, 2010, 2015, 2016... mas o histórico mesmo de voltar lá, 1950 e pouco, acessar a Biblioteca Nacional, eu acho que o primeiro de todos foi esse daqui, ó. Dossiê Roda da Fortuna. Foi nesse dossiê que falamos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da Shell e da Esso, que aconteceu no Brasil. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, rapaz, eu vou voltar nessa história. Vou voltar nessa história com a cabeça que eu tenho hoje, conhecendo com o meu conhecimento de hoje, e reler algumas coisas. E vou atrás de mais informação. Pois bem, fui atrás de mais coisas. Encontrei um artigo científico chamado A Questão do Petróleo e o Repórter Esso. O Repórter Esso que já teve diversas participações muito intrigantes na história do Brasil. Por exemplo, a própria queda do Jânio Quadros, falar, né, de forças ocultas. Assim, saiu na imprensa que diz que forças ocultas estavam contra ele, ou foi forças terríveis, e ele falou forças ocultas. Ou a imprensa falou forças ocultas, e ele falou forças terríveis. Enfim, a imprensa distorceu o que ele disse. Quem distorceu foi o Repórter Esso, foi proposital. Quando o Jânio Quadros já estava com a imagem meio balançada no Brasil, tem uma foto clássica que ele está com o pé para cada lado, a mão para cada lado e o corpo todo torto. Aquela foto ganhou notoriedade porque ela recebeu o prêmio Esso de jornalismo. E o Jânio, com todos os seus problemas, a história mostra que ele foi para cima, por exemplo, dos trusts do ferro,
que foi um dos motivos que fizeram, inclusive, o John Watson Foster Dulles, filho de John Foster Dulles, secretário de Estado do Eisenhower, próximo dos Rockefeller, participou, inclusive, da criação do CMI, Conselho Mundial das Igrejas, lá do que o Paulo Freire trabalhou, né? Tem várias coisas, inclusive aquela ligação com o preconceito ambiental, que surge na década de 80 lá nos Estados Unidos. A gente já fez dossiê sobre isso. Dossiê Freire-Arnes. E o John Watson Foster Dulles, que veio ao Brasil como escritor, e eu mostrei na época que o Dulles chamou minha atenção, porque como é que um cara que vem para o Brasil como historiador, vem, na verdade, para gerenciar e ser lobista de uma mineradora, a Hana, filho de quem é sobrinho de Allen Dulles, ex-diretor da CIA. Eu falei, pô, peraí, historiador. E quando veio no Brasil, é um cara que escreveu um livro falando sobre a resistência ao Getúlio Vargas, o papel da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e vai falando dos bucheiros de forma aberta. Esse foi bucheiro, esse foi bucheiro, esse foi da Bush. Eu falei, esse historiador chamou minha atenção e virou um dossiê na época. Enfim, e aí eu já tinha assim na cabeça que o Repórter ESSO já aprontou poucas e boas. Aí eu fui ver aqui esse trabalho, né? De um cara que teve tempo, que às vezes eu monto um vídeo num dia só. A história da Érica eu já tinha visto, mas hoje me sobrou um tempo, né? Minha mãe e meu pai estão por aqui, ficaram com saúde. Eu falei, terminei de almoçar, sendo com o computador, eu falei, hoje tem. Hoje eu vou pegar aquela história e vou cavar. Aí eu fui dar uma olhada na história. A ligação entre o Repórter ESSO e a campanha O Petróleo é Nosso, deflagrada durante o segundo mandato do Vargas, não está apenas no nome noticioso. Também não se encontra unicamente no patrocínio direto da Standard Oil, uma das principais organizações mundiais do setor de prospecção e de benefício de petróleo. A relação pode estar nos objetivos do noticiário, cuja primeira característica expressa em seu manual era de bem informar os brasileiros sobre os principais fatos do momento. O Repórter ESSO, naquele momento, era o Jornal Nacional, era o maior jornal do país. O maior jornal do país, e realmente você vê que não mudou nada. Assim como o Jornal Nacional. Vocês vão entender por quê. No episódio debatido pelo Congresso sobre a exploração de jazidas de petróleo por empresas estrangeiras, o ESSO assumiu uma posição. Desconsiderou o principal assunto discutido nos anos 50. O noticiário, conforme foi possível verificar nas gravações existentes, não fez qualquer menção ao assunto, nem contra, nem a favor. Ficou calado. Assim, a imparcialidade e a neutralidade estiveram ausentes do ESSO, que se posicionou através da exclusão, pois uma das principais questões nacionais da época foi suprimida dos noticiosos. Quantos e quantos assuntos a Globo não abafa para não atrapalhar o Lula? Quantos e quantos assuntos a Globo não abafa para não ajudar Bolsonaro? Olha o que foi a CPI do 8 de janeiro. Olha todas aquelas revelações do Gonçalves Dias. Olha o caso do Felipe Martins. Não mudou nada. O maior jornal do Brasil, seja hoje, seja nos anos 50, segue daquele jeito. Daquele jeito. Ao contrário, os demais informativos da Rádio Nacional, durante o período em que se discutia a nacionalização do petróleo, em 52, veicularam, devido a essa campanha, em números absolutos, 750 mil linhas, ou seja, 8,2 milhões de palavras, contra a média de 503 mil a 678 mil linhas, equivalente a 5,8 milhões, 7,5 milhões de palavras dos anos 51, 53, 54 e 55. Então, os jornais comentaram muito sobre a questão do petróleo, e o Daes fingiu que não existia. Quando fizemos um dossiê sobre essa CPI, eu trouxe tweet. O tweet tá, de forma resumida, o que tá nesse TCC, né? Na década de 50, o noticiário mais famoso do Brasil era o Repórter ESSO, financiado pela petroleira Standard Oil, dos Rockefeller. O jornal não cobria a campanha popular O Petróleo é Nosso. Em 57, a Câmara instala a CPI para investigar as atividades políticas do grupo S-Shell e fica comprovada a distribuição de verbas a veículos de comunicação que se posicionaram a favor da multinacional e contra a nacionalização do petróleo brasileiro. Voltando aqui ao artigo. No entanto, se as notícias sobre o setor petrolífero brasileiro eram filtradas no ESSO, alguns acontecimentos relacionados à nacionalização do petróleo em outros países eram liberados e veiculados sem problemas. Um desses casos foi o do Irã, onde o movimento liderado pelo primeiro-ministro Mohammed lutou até conseguir nacionalizar a exploração do petróleo do país. Dos outros países falam, do Brasil não. Entendi. A criação da CPI para investigar as atividades políticas da ESSO e da Shell. Em 57, 3 anos após
o óbito de Getúlio Vargas, em 27 de julho, a Câmara dos Deputados instalou uma CPI para investigar as atividades políticas dos grupos Esso e Shell no Brasil. O período mais visado foi durante a campanha para nacionalizar a exploração do petróleo. Isso daqui estava no dossiê da época, para investigar as atividades da Shell e da Esso no Brasil, uma CPI. Tá ali, ó, 57, 1 a 8 de agosto, né? A capa do semanário. No Brasil, a comissão realizou os trabalhos comprovando a ligação de McCann Erickson com a Esso desde 1935 e a distribuição de verbas destinadas de forma praticamente exclusiva aos veículos que se posicionaram a favor da multinacional e contra a nacionalização da exploração do petróleo. A Esso Standard do Brasil era a principal cliente da agência, despendendo 25 milhões ao ano para publicidade em jornais, revistas e estações de rádio. Na CPI, o presidente da McCann, Armando de Moraes Sarmento, admitiu que o repórter Esso no rádio e hoje na televisão são os veículos básicos para a propaganda da Esso. A McCann Erickson, norte-americana, com sede em Nova York, detinha 65% do capital da McCann brasileira. No Brasil, essa McCann era uma agência de publicidade. No Brasil, essa agência de publicidade tinha, na época, 340 milhões de cruzeiros anuais, distribuídos em campanhas publicitárias a empresas norte-americanas instaladas no país, como a GM, Anderson Clayton, Colinos, entre outras. Em 1956, essa quantia equivalia a 5% total de publicidade no Brasil, próximo a 9 bilhões de cruzeiros, o que fazia da McCann a maior agência de publicidade do país. A conclusão da CPI, né? Ocorreu em 21 de janeiro de 59, com a publicação nas páginas de 793 a 799 do Diário do Congresso Nacional, de 30 de janeiro do mesmo ano. Na época, 5 companhias estrangeiras, Esso, Shell, Atlantic, Gulf e Texas, detinham 99% do mercado de distribuição de combustíveis. Isso daqui tá no dossiê que a gente fez na época. Então, acho que o dossiê tava bacana, um vídeo que às vezes sai em um dia, normalmente sai um dia todos os vídeos. O cara levou alguns meses para fazer o artigo, a gente fez em um dia, pelo menos os principais momentos. 300 milhões de cruzeiros, a verba de publicidade anual distribuída pela McCann Erickson, o que estava ali divulgado. Comprovadas as atividades políticas do trust de petróleo, Atirley, presidente da Shell, reconheceu a autenticidade dos documentos revelados por ECAL. Reconheceu o presidente da Shell a autenticidade de todos os documentos. Ali estão dos documentos, por exemplo, da época, né? O jornal aí de 57, 58. Os jornais da grande imprensa ignoraram a CPI. Ignoraram também a CPI do 8 de janeiro, né? Pelo menos as partes que atrapalhavam a vida do Lula. No relatório final, os parlamentares defendem uma estrutura legal que coíba as interferências do poder econômico na área política e confirmam o poder dos trusts petrolíferos no Brasil. A comissão também tratou também dos valores envolvidos em transações do gênero e da repercussão em outros países. Os deputados lembraram, no 4º capítulo, que o artigo 160 da Constituição Federal vedava a propriedade de veículos de imprensa nacional e estrangeiros, mas observavam que o próprio era parcialmente atendido, pois foi menosprezado o fator econômico, que por si só pode transformar, sob certos aspectos, a liberdade de imprensa em conceito vazio de significado. O que ele quer falar com isso? Os parlamentares se referiam justamente à distribuição de verbas por parte das agências aos veículos que melhor lhe aprovessem. O silêncio dos jornais sobre o inquérito da Esso e da Shell. Uma matéria da semana 17 e 24 de outubro de 1957, do semanário. Quem assina essa nota é o Oswaldo Costa, é o avô da Gringa Brasília, hein? Esse jornal era o jornal do avô dela. Olha esse primeiro parágrafo aqui, ó. Esse vocês vão gostar. É impressionante o silêncio da chamada grande imprensa do Rio e de São Paulo em relação ao inquérito parlamentar, né, a CPI dos Rockefeller. Quando a CPI foi organizada, os jornais ou omitiram completamente, ficaram caladinhos, como fez o Correio da Manhã, ou se limitaram a registrar no cantinho perdido, meia dúzia de linhas, como fez o Globo. Olha, Globo, sempre contra o Brasil. Sempre contra o Brasil. Não mudou nada. Não mudou nada.
Shell e Esso compram o silêncio da imprensa com um produto do roubo. Fraudado o país em bilhões de cruzeiros com a importação de gasolina premium. Gravíssimas revelações feitas na comissão parlamentar de inquérito pelo deputado Leonardo Barbieri. As verbas de publicidade da Esso vão para os jornais da Livre Iniciativa. As bobagens do senhor Moraes Sarmento e uma curiosa carta do Diário de Notícias. Eu fui ver essa história da tal gasolina premium. E aí eu até perguntei pra minha mãe e pra meu pai. Falei, mãe, pai, vocês já ouviram a história da gasolina azul, que é melhor, etc? Todo mundo já ouviu essa história da gasolina azul. Parece que esse mito da gasolina azul surge aí. Não, porque a nossa gasolina era melhor. E eles queriam falar que a gasolina importada era melhor, era da boa. Essa era da boa, azulzinha. Só lá, só vindo de fora, era azul. Parece que surgiu aí. O mito da gasolina azul. Os trusts dominam a imprensa. Através das empresas de publicidade estrangeiras, compram jornais e jornalistas. Urge nacionalizar esse perigoso instrumento de corrupção da imprensa. A propriedade de empresas de publicidade não pode ficar nas mãos de estrangeiros, do mesmo modo que acontece com jornais e estações de rádio. Isso aqui é de 58. Esse artigo aqui na internet, na boa, é dos anos 2000. É dos anos 2000, então 2000 pra cima, né? Deve ser agora, recente. Não acho que deve ter mais de 10 anos, não. Você vê, né? Chegou, com certo atraso, alguém fez um estudo que desde 58 já sabia o que acontecia na imprensa. E aí, para reforçar essa questão da publicidade, né? Deste modo, muitos veículos e jornalistas da época temiam a retirada da publicidade de uma grande companhia, pois ameaçava o emprego destes e a própria sobrevivência da empresa jornalística. Estabeleceu-se uma espécie de censura interna em que alguns assuntos eram esquecidos para não causar problemas. Tipo a Globo, né? Não fala o que vai melindrar o Lula, pro Lula não fechar a torneirinha do amor, né? Entendeu como é isso? Aqui a gente vai anunciar. Gente, você pega esse documento para ir na íntegra, ele fala a quantidade de empresas americanas, GM, isso aqui. Ele falou até mais dali, mas fala mais. A quantidade de empresas, irmão, ó, se você falar da campanha do Petróleo é Nosso, não vai ter nenhum comercial desse daqui no teu jornal. Nenhum, zero. E quem sabe a gente vai anunciar no teu inimigo. E aí? Aí dá ruim, né? Aí o jornal fecha. Então, pra garantir o dinheirinho, a galera se vendia. Os jornais que recebiam da Esso via agência em 56 e estavam contra a política nacionalista de exploração do petróleo, no Rio de Janeiro tinha um Globo, o Globo estava contra. Em São Paulo estava o Estadão, o Estadão. E a Folha da Manhã, Folha da Tarde, conhecida como Folha de São Paulo. Nada mudou. Nada. Eu adoro esses padrões. E aqui na época a gente trouxe em vídeo, no nosso dossiê, tava ali o Globo, tabelinha. Os dados desse quadro não se justificam, evidentemente, pelos critérios técnicos invocados pelo senhor Moraes Sarmento. É uma inegável precarização causada por fatores políticos. Não, essa hora de justificar o gasto com propaganda não tem justificativa técnica. Esse gasto com propaganda é puramente político. Vindo um pouquinho pra cá, pra gente voltar pra trás de novo. Continuei pesquisando, né? Quando eu tava olhando a nota do acervo da Globo, disponibilizaram um link. Aí eu cliquei e fui pra outro lugar. Aí eu acho que me jogou no site uma versão mais nova. Aí tinha lá uma notícia lida, umas coisas. Enfim, eu acabei buscando o Petróleo é Nosso. Eu acabei me esbarrando nessa notícia. 2021. Que me deu uma sensação ruim lendo. Eu não entendi por quê. O petróleo é nosso. A origem nacionalista do slogan exaltado por Bolsonaro. Em conversas com apoiadores na porta do Palácio do Planalto, na manhã desta segunda, o presidente Jair Bolsonaro resgatou o slogan de uma campanha de mais de 70 anos, anterior à própria fundação da Petrobras, para defender sua intervenção no comando da estatal, né? O petróleo é nosso. Um dos maiores entusiastas do monopólio estatal era o Monteiro Lobato, que havia se tornado pioneiro na exploração do petróleo nacional. Quem estava do mesmo lado do Monteiro Lobato? Getúlio Vargas e o Arthur Bernardes. Vejam só. E generais de alta patente, a gente também comentou lá atrás. E quem é que estava contra?
Quem eram os liberais da época? O segundo, a gente já vai falar dele. Eugênio Goodin. E o primeiro, ele, o entreguista mor, que ensinou o neto dele a fazer tudo que ele tá fazendo contra o Brasil, Roberto Campos. Sempre. Eu não consigo entender por que a direita mama o Roberto Campos. Eu não consigo. Eu só vejo esse cara tentando contra o país. Segundo Roberto Campos, o monopólio estatal era fetiche de país subdesenvolvido. Disse o cara. Você lembra da história do Roberto Campos, né? Roberto Campos chegou onde chegou graças a Walter Moreira Salles, que antes dele tinha sido diplomata nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Roberto Campos foi amigo do Panheiro, número 2 do Instituto Hudson, que queria cortar Amazônias em lagos. E todo mundo deve saber, né, que rios e lagos normalmente são fronteiras naturais, né? Ou seja, você está ajudando a cortar a Amazônia, dividir a Amazônia. O dono do Instituto Hudson era o Herman Kahn. Teve um livro de futurologia que o mundo ia acabar, totalmente apocalíptico, na linha do Clube de Roma. Quem escreveu o prefácio do livro do Herman Kahn no Brasil? Roberto Campos. Roberto Campos escreveu no jornal Globo. Para falar do Instituto Hudson, ele ficou ao lado do Instituto Hudson e falou que quem estava contra os militares, ele chamou de nacional palhacismo. Eu não sei como alguém defende o Roberto Campos. É por puro ódio ao PT. Vocês deixam o ódio que vocês têm do PT consumir vocês. Isso é um problema que vocês precisam lidar. A raiva que vocês têm do PT cegam vocês. Qualquer pessoa que aparentemente é contra os petistas, contra os comunistas, vocês pegam no colo. Parem. Não lavem a alma. Procurem saber o que o cara fez. Não, ele é liberal. É liberal. Um entreguista. Sempre foi o Roberto Campos. Inclusive, um dossiê que, quando eu falei do nacional palhacismo dele, o Instituto Hudson, e quando eu fui escrever o Atlas no mês seguinte, que eu coloquei o link, o dossiê dele saiu do ar. Até hoje eu fico intrigado com isso. Eu não acho que foi assim. Eu quero achar que foi porque eu falei, né? Mas o meu... Por mais que eu queira alimentar o meu ego, o meu senso de realidade, eu falo, não foi porque eu comentei esse vídeo, né? Mas pelo amor de Deus, gente. Esse aí é o Roberto Campos. Do lado dos Rockefeller, sempre esteve. Até porque o Walter Moreira Salles, que é o padrinho político dele, era sócio. Não era próximo, era sócio. Pesquisa na Biblioteca Nacional. Walter Moreira Salles e Nelson Rockefeller. Vê a ligação dos dois. Vê se era só uma amizadezinha que se batia por aí ou se era um negócio muito mais profundo. Para de deixar que o sentimento que vocês têm contra o PT fazer com que vocês peguem qualquer pessoa que é antipetista e coloque no colo. Com a descoberta dos primeiros indícios do pré-sal em 2006, movimentos sindicais e partidos de esquerda passaram a pedir um novo marco regulatório para resgatar o monopólio estatal da exploração com o tema "o petróleo tem que ser nosso". Por conta disso, entusiastas do liberalismo, tão definido por Bolsonaro durante a campanha, estão usando a recente declaração do presidente para criticá-lo. É o bolsopetismo, porque Bolsonaro defendeu a Petrobras, defendeu o Petróleo. Não pode. E qual contexto Bolsonaro falou isso? Qual contexto Bolsonaro mandou que o petróleo é nosso? Aqui, tá vendo que tá sublinhado, né? É um hiperlink. Eu cliquei, né? Eu abri no resgatou o slogan. Eu cliquei para ver qual é a matéria. Quando eu cliquei, a Globo me mudou para essa matéria aqui, ó. Bolsonaro anuncia a demissão de Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras. Bolsonaro pediu a saída de Roberto Castelo Branco do comando da Petrobras numa reunião na quinta-feira no Palácio do Planalto, após o 4º aumento no preço dos combustíveis anunciado pela empresa, o que irritou Bolsonaro. O presidente da estatal vem irritando Bolsonaro por conta do aumento dos combustíveis, especialmente o diesel. A situação se agravou depois que Castelo Branco, em janeiro, ainda sob a pressão da ameaça de greve dos caminhoneiros, afirmou que a insatisfação da categoria é um problema que não é da Petrobras. Tô nem aí. O Castelo Branco mandou essa. Bolsonaro vinha dizendo a interlocutores que Castelo Branco é insensível, tem uma gestão voltada exclusivamente a dar lucros para acionistas privados, além de lembrar que a estatal é monopolista no segmento de refino. Pois é, Jair. Por isso que eu digo, por que você defende Bolsonaro? Porque Bolsonaro é liberal.
Bolsonaro é conservador. Bolsonaro olha e entende que uma empresa estatal que tem responsabilidade social precisa honrar sua responsabilidade estatal. Você, quando a gasolina estava R$ 8 quase, você estava achando bom? Imagina se Bolsonaro realmente tivesse ganhado apoio. Olha o caos que foi para conseguir aliviar, né, uma mudança do ICMS, garantir uma gasolina mais acessível para o brasileiro, porque barata não ficou, né? Não tem como. A vida no Brasil é muito dura. Mas qual era o objetivo lá dos liberais? É lucro passionista. Lucro passionista. Aí eu fiquei, sabe, sem entender essa fala de Bolsonaro. Bolsonaro lembrou que a estatal é monopolista no segmento de refino. Eu fui olhar, né? Eu falei, mas eu lembrava que não tinha mais um monopólio. O monopólio tinha sido quebrado por FHC. Aí eu voltei na Globo, né? Eu confio na Globo. Após 4 décadas, Petrobras perde monopólio para explorar petróleo em 1997. Marco do setor, a nova lei determinou o fim do monopólio da Petrobras nas atividades de pesquisa, exploração, produção e refino. Então não tem? Mas eu falei, mas FHC acabou com o monopólio. Por que Bolsonaro falou que a Petrobras tem um monopólio? Aí eu não me dei por satisfeito e fui atrás. Se Petrobras não tem monopólio, por que mais empresas não fazem gasolina? Aí tá lá, né? No refino, quase ninguém apareceu. De 1997 até agora, os liberais não apareceram. Das 17 refinarias que existem no Brasil, 13 são da Petrobras. Mas não ache que todas são do mesmo tamanho, da mesma capacidade. A capacidade dessas 4, que não são da Petrobras, elas juntas, em 2018, que é a matéria, produziam menos de 5% do total da gasolina. Todo o resto é da Petrobras. Você tá entendendo como é a coisa? A galera não quer investir no Brasil. Eles querem comprar o que está pronto. Eles não querem montar uma mineradora. Porque uma mineradora é uma empresa e no final do dia ela transporta montanhas. Então a montanha ela quebra, pega lá e leva para outro lugar. Essa operação passa desde o maquinário, levar o maquinário até o lugar, o motor da planta. Não existe mineração sem vários mecânicos de máquinas de grande porte, que não são qualquer mecânico, são mecânicos especializados. Pô, eu que trabalhava com o Nicolas, eu vejo hoje o nível que o Nicolas está para trabalhar na mina. Eu falo, pô, é um trabalho muito pesado também. Mas, pô, tá aí outro patamar, as coisas que faz, que tem que resolver. É outro patamar de técnica. Ninguém quer. A logística, tudo mais, ninguém quer. Mas comprar vale, pronto, a preço de banana, todo mundo quer. Todo mundo quer. Eles querem. Aí ele fala, não, a gente não vai investir porque a Petrobras é muito grande, é difícil competir com a Petrobras. Ué. Aí vocês querem me fazer acreditar que se você pega. Vamos pensar que a gente quebra as 13 da Petrobras em 13 pedaços. Se a gente quebrar em 13 pedaços, aí vai surgir alguém para construir outra refinaria grande? Eu comentei para vocês recentemente, por exemplo, a Petrobras é a empresa que mais paga proporcionalmente dividendos no mundo. Empresa privada. Não é estatal. A estatal tem responsabilidade social. A privada não. A privada, segundo a tabela da EPET, ficava ali entre 0,39 a 0,79 centavos pagos de dividendo para cada um investimento. A Petrobras, para cada um que investe, estava pagando 2,32. Aí você fala, pô, pega então esse dinheiro de dividendo, separa um pouquinho, investe no refino pra gente refinar toda a gasolina que a gente precisa e poder abandonar até essa história de preço internacional, vender a gasolina baratinho. Porque não dá, porque a gente continua precisando importar. E uma vez que acaba, quem que vai querer importar para vender a gasolina 3 vezes mais cara que seja, né? Supondo. Mas aí, investir no refino, o lucro é 20, 30 anos. O acionista minoritário não quer. Bolsonaro ele foi muito criticado de 2016 a 2018 por ser estatista demais. Estatista! Ele é estatista! Sério, como as pessoas caíram no discurso liberal por puro ódio ao PT. Eu caí. Eu me boto nesse meio. Mas eu já deixei de ser trouxa. E olhando pra trás, né?
pensando, rapaz, quando Bolsonaro falou isso, a quantidade de ataque que Bolsonaro recebeu, que está interferindo na Petrobras, que está naquilo outro, e o preço lá em cima. É um negócio assim que é surreal. Você fala, cara, pelo amor de Deus, gente, não funciona. Tem que pensar numa solução. O mundo real não é o mundo teórico. O mundo real é o cidadão que tá vendo o seu salário diminuir a cada dia e a gasolina quase a R$ 8. Esse é o mundo real, campeão. Um país que o povo ganha até R$ 3.000. 90% do povo. Não. Bolsonaro interfere. Meu Deus, velho. Por isso que eu digo pra vocês, quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, como faltou apoio pra Bolsonaro dentro do próprio governo. Sabe, Bolsonaro, me perdoe por não ter apoiado o quanto eu deveria ter apoiado. Aí, continuando dando ali nessa questão de Petrobras, lá atrás, voltando agora, né? De volta a 1957, Bernardes só tinha uma linguagem, a do interesse do Brasil. Vou deixar meu lado passapanista falar mais alto. Mas eu li essa nota aqui, eu fiquei traduzindo nos dias de hoje. Sem temer a difamação dos adversários do país, Bernardes, agora na Câmara, depois de ocupar a presidência da República, lançou-se a outra campanha de repercussão histórica, aquela que terminaria com a criação da Petrobras e a instituição do monopólio estatal do petróleo, né? Quantas e quantas coisas também Bolsonaro não fez, né? Sem ligar para difamação. Sem ligar, não, eu vou defender isso aqui porque isso aqui é o certo. Veja a própria época do Fique em Casa. O que Bolsonaro defendeu. E os seus aliados, a união de direita. Ai, Bolsonaro chucro, Bolsonaro é anti-ciência. Quase simultaneamente lançou-se outra batalha patriótica, a ideia amazônica. É, Bolsonaro, né? O chucro foi lá peitar a ONU, defender a Amazônia. O deputado mineiro concluiu por ressaltar que só na etapa final da sua vida, Bernardes viu-se compreendido, saudado pela mocidade e com a maior repercussão no seio do povo, que nele descobria um patriota atento e vigilante em defesa do Brasil. Isso daí, a gente não precisa chegar nesse ponto aí, né? O pessoal olhar pra trás e ver que, pô, realmente, Bolsonaro não foi um safado. E todo dia ele tem que se provar de novo. Ainda não é o suficiente. Mas vamos continuar. Quando eu tava nessa nota aqui da Globo, e... Oi, peraí. Essa anterior aqui, ó. Tá ali o negócio, não. Bolsonaro, né? Quase falou o bolsopetismo. Aí pra frente falou do pré-sal. Aí eu pensei comigo, rapaz, toda vez que o Brasil tá pra descobrir uma coisa, né, que pode aumentar a nossa capacidade de produção de petróleo, vem alguém pra sabotar. Walter Link, CPI dos Rockefeller, tudo mais. A própria criação da Petrobras, tem uns artigos, mas acho que vai ter que comentar, tá no sexto tema. E aí eu vi o pré-sal, falei, rapaz, e na época do pré-sal? Será que os liberais estavam contra? Eu sem brincadeira, eu botei no Google, liberais contra o pré-sal. E eu achei esse texto aqui, ó. Liberais nacionalistas na polêmica sobre regras para a exploração do pré-sal. Esse é de 2019, bem recente. É sempre os liberais contra. E naquela nota que falava do Roberto Campos, junto com outro, eu falei, a gente vai voltar a falar deste outro. Esse estudo, ele faz uma análise longa na história do embate sobre o petróleo, olhando sempre duas alas, né? A ala pró-Rockefeller e a ala pró-Brasil. Aí na ala pró-Rockefeller tava o Eugênio Goodin, o amigo do Roberto Campos. Do outro lado, isso na década de 50, quando teve a história do Estatuto do Petróleo, que a gente falou, vamos voltar aqui. Gilberto Maringoni, em 2010, no seu estudo, apresentou as referências intelectuais do industrial Roberto Simonsen. O Simonsen era um industriário, queria desenvolver indústria e era pró-Brasil, patriota. Não era turma Rockefeller, não era liberal. Explicitando que suas ideias não eram concepções circunstanciais, mas reflexões amadurecidas ao longo do tempo. Levou tempo, né, para ele chegar a uma conclusão. Dois economistas, em especial, eram constantemente citados pelo Simonsen. Com base de suas convicções, eles eram o alemão Georg Friedrich List e o romeno Mihail Manolescu. A polarização desses dois últimos grandes projetos nacionais entre o pensamento liberal de Eugênio Goodin, que não acreditava na vocação industrial do país,
E o pensamento desenvolvimentista do Roberto Simonsen, confiante na industrialização apoiada no planejamento do Estado, constituiu-se o debate pioneiro sobre os rumos da economia brasileira e a fundação do Estado. Será debate análogo entre as correntes representadas por esses dois pensadores que desempenhará papel relevante no dilema atual do pensamento econômico. Embora controverso a Goodin, aí olha como é as coisas, porque em tese o Goodin liberal de direita e o Simonsen deveria ser de esquerda, né? Simonsen foi um parlamentar conservador na esfera política, defendendo até a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro por suposto atentado à democracia. Finalmente eu achei um exemplo para mostrar que esse papel conservador nos costumes, liberal na economia, tá aí, ó. O combatedor, o cara combatedor, o combatente do liberalismo, o antiliberal Simonsen, era anticomunista. Defendeu a cassação do regime. Brabo, brabo. Eu nem frisei quando falei lá em cima do List. E já falei pra vocês alguma vez, gente, venham tentando estudar. E eu já citei o List algumas vezes. O livro que chegou, né? Minha mãe trouxe. Cartas da Economia Nacional contra o Livre Comércio. Alexander Hamilton, pai fundador, Henry Carey e Frederick List. Fala dele. O mundo não é liberais versus comunistas. Saia dessa dicotomia. Saia. Não é PT versus PSDB. Existe outros caminhos. Para. Não deixa o ódio do PT te fazer abraçar qualquer um que grita. Ah, para. Se controla. Se controla, fera. Cabe ressaltar, conforme menciona o autor, que ainda no governo Dutra, Goodin participou a convite do presidente da República da comissão que elaborou o anteprojeto do Estatuto do Petróleo. Ligou aí, né? Porque quase caiu na mão dos Rockefeller. Goodin, além de crítico à industrialização e defensor da vocação agrícola e do capital estrangeiro, opôs-se à criação da Petrobras. Amigo do Roberto Campos. Aí eu fui olhar mais sobre o pré-sal, né? Achei essa nota aqui no Google. Olha como ela é similar à primeira notícia do vídeo de hoje. Veja de que lado o Lula tá. O lado globalista é o lado dos Rockefeller, né? Pelo amor de Deus. É o lado que o Lula tá. 100% alinhado. 2009. Olha a manchete. Site oficial da Câmara dos Deputados. Pré-sal não afetará emissões brasileiras, dizem especialistas. A galera já estava preocupada com as emissões de carbono. É igual a margem equatorial. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, autor de um dos requerimentos para a realização da audiência, viu no debate a tendência do Brasil ser mais criticado por expandir sua produção de petróleo e parecer que negligencia os impactos climáticos. É evidentemente que o Brasil vai sofrer críticas, mas é assim mesmo. O país está em fase de desenvolvimento, está crescendo, precisa dessa oferta porque tem demanda. Toda vez que o Brasil tá para andar para frente, tem algum amigo da Marina, algum lulista, alguém ligado dessa agenda para criar confusão, bicho. Diante dos efeitos que os combustíveis fósseis têm sobre o aquecimento global, o especialista em políticas públicas da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Sérgio Curtizo, 2009 era governo Lula, né? Governo Lula, né? O secretário do governo Lula, basicamente, tá ocupando o cargo que hoje é a Ana Toni, né, do ICS, que patrocina uma galera e que recebe dinheiro de ONGs internacionais, e que a Anatônia é do Fórum Econômico, tem lá a página dela no site do Klaus Boca de Música, vá lá, procure Anatônia, amiga de Deltan Dallagnol, que ajudou o Bruno Brandão, da Transparência Internacional, a escrever aquele relatório, queria ajudar a JBS a direcionar a multa para combater a corrupção. Eita, como eu gosto dessa história. Então, o equivalente Anatônio defendeu a cobrança de uma taxa específica sobre o consumo desses combustíveis. Taxa? Combustível? Carbono? No futuro, os combustíveis fósseis terão a taxação, inclusive, sobre o gás carbônico.
O dióxido de carbono, CO2, proveniente da queima de carbono. O crédito de carbono, né? É a taxa, crédito de carbono, depois do pecado. Lula não conseguiu em 2019, voltou. Foi no governo Lula que avançaram aí agora no Congresso. Graças ao Arnaldo Jardim, com o voto da Tereza Cristina, a instituição do mercado regular de carbono no Brasil. O brasileiro não conhece a sua história. Fica gritando, não conhece a sua história. Você acha que só tirar o Lula vai resolver as coisas? Ninguém quer realmente tentar entender porque o Brasil deu errado. Essa daqui, olha a charge da época, 52. Hoje se fala dos Rockefeller, né? Mas tava ali, ó, Brasil, Machado, ó, cortando a mão dos Rockefeller. Não, largue meu petróleo, largue a Petrobras. Cortina de fumaça para proteger o trust. Quando a galera resolveu começar uma CPI para investigar Rockefeller e companhia, Carlos Lacerda procura abafar a comissão de inquérito sobre a SA Shell, criando uma outra que não visa a nenhuma empresa, instituição ou organização determinada. Carlos Lacerda também disse, não, porque ele foi oposição aos militares, a política positivista. É um negócio assim que eu falo, gente, pelo amor de Deus, velho. Na hora de argumentar, pelo menos lê a história. Não deixa o ressentimento tomar conta de você na hora de pensar. A turma tem um ressentimento, os militares, eles combateram quem fazia lá a revolução, né, de forma mais violenta, mas a parte cultural, os militares não fizeram nada, tá? E onde é que tava o povo também para fazer alguma coisa? Eu não sou fã dos militares não, mas eu acho que o povo também, né, às vezes tem que ser cobrado. Falando de minha família, ninguém tava fazendo batalha cultural, ninguém tava ocupando espaço, ninguém tava fazendo nada. Meu avô tava vendendo comida. Comida, e depois quem tinha? Ele e minha avó. E meu outro avô tava tomando uma, sempre, até hoje. Só funciona assim. Acho que no dia que parar, ele não fica mais entre nós. E minha avó tava dando aula de português. Só tava preocupado em dar aula, não tava doutrinando ninguém. Então tá aí. Pelo amor de Deus, pô. Não, o grande Carlos Lacerda, olha lá, ó. A gente já falou dele lá, ligado à bucha, nasce no seio da bucha e tá aí. Protegendo o Rockefeller. A Lacerdinha. Aí, pesquisando também sobre o Walter Link, eu achei a coisa engraçada. Foi relativamente positiva. Em 89, não sei por que a inteligência achou necessário fichar um debate que ocorreu no Congresso de uma frente parlamentar nacionalista, né? Um relatório para uso de seus integrantes das emendas com pedidos de destaque para votação em plenário. Olha o que estava sendo discutido em 1989. Conceito de empresa nacional, investimento de capital estrangeiro, intervenção no domínio econômico, política da energia e política mineral, monopólio estatal do petróleo e distribuição de derivados, monopólio estatal do petróleo e contratos de risco, sistema financeiro nacional. Estava preocupado com setores estratégicos, não só energia, como minerais críticos, sistema financeiro, né, para não ter nenhum tipo de abuso. 2024. Aquilo ali não foi para frente, porque se tivesse ido para frente não estava tendo tanto problema no Brasil. 2024, Felipe Barros volta, apresentando um projeto de lei que busca resgatar a soberania nacional. Falando nisso, ó, estabelece o regime de salvaguarda no âmbito de investimentos estrangeiros. Né? Capital estrangeiro, investimento, capital estrangeiro, mesma coisa. De ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa da soberania nacional e a segurança do aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional, assim como regulamenta o recebimento de recursos estrangeiros pelas ONGs. Ele lista alguns setores estratégicos: energia, transporte, telecomunicações, defesa, indústria espacial, extração de recursos naturais, saneamento, biotecnologia e medicamentos. Graças a Deus, ainda temos patriotas, pessoas que pensam no Brasil. Esse tipo de ação sempre faz questão de destacar. Esse tipo de agenda, eu acho que a longo prazo ela tem uma chance gigantesca de enfraquecer a esquerda. Só de dificultar o recebimento de dinheiro pelas ONGs. Nossa, bicho. Isso daqui devia estar na pauta da direita todo o santo dia.
todo santo dia. Vamos o vídeo todo. Vamos o vídeo todo. Vamos o vídeo todo. Vamos o vídeo todo. Nesse contexto, a gente falando de Bolsonaro, Felipe Barros, tudo mais. E para falar da galera aí que se deixa levar pelo antipetismo, isso aqui é um vídeo bacana. A gente vai ter esse ano a eleição para a cidade de São Paulo. Ninguém presta. Ninguém mesmo, me perdoa. É o menos pior. E o menos pior para mim são... Eu não vejo diferença do Kataguiri pro Ricardo Nunes, pro Pablo Marçal, pra Marina Helena. Pra mim são os quatro, e o Datena. O Datena também, enfim. Igual, velho. Não sei se tem qual o menos pior. Eu sei que o pior é o Boulos. Mas hoje, as pessoas da direita, inclusive deve ter o Marçal fazendo um movimento, né? Direita, movimento nacional, direita já. Hoje no Brasil, você acompanha nas redes sociais, as pessoas elas estão se degladiando pra brigar por políticos que, bicho, não valem a saliva. Não assim, eu não consigo entender você defender o Ricardo Nunes. Cara, quer votar nele, vota. Eu não consigo entender você... E a galera se defende ferozmente, não, porque o Marçal, isso, Marçal, aquilo, outro, etc, tudo mais. Aí, com base em tudo, a gente viu. Tudo que a gente viu. Escuta isso aqui. O modelo da Dilma, fazer o modelo do Bolsonaro. Nenhum dos dois. Aí que entra a diferença que eu Pablo Marçal, tem em relação a esses candidatos. A gente precisa de levar essa empresa para o setor privado, colocar ações de ouro. Quem não está ouvindo, quem nunca ouviu essa expressão, ação de ouro é a forma que o governo controla certas ações da companhia, mas não precisa mais intervir nela. E ela, a gente passa ela para o setor privado e divide ela em várias companhias. O que a gente ganha com isso? Concorrência. A livre concorrência faz a diminuição do preço. Mas o que eu quero colocar no coração do brasileiro é o seguinte: vocês precisam entender que a empresa de energia chamada Petrobras já foi a empresa que mais já teve o maior preço de mercado do mundo. E se a gente não atentar para o acordo que foi fechado em 2030 sobre combustíveis fósseis, e se a gente não atentar para o acordo que foi fechado em 2030 sobre combustíveis fósseis, nós vamos fazer essa empresa ser vendida por 10% do valor dela de mercado. O que significa isso? Eu nem vou terminar. Vamos dividir a Petrobras e vender. O mesmo papo de sempre. Preocupado com a agenda da ONU, agenda 2030 da ONU. Descarbonização. Cara, é por essas pessoas que vocês nas redes sociais estão brigando entre si. Nunizete, Marçalzete. Defende o Brasil, gente. Quer perder tempo? Perde tempo ali defendendo o pele do Felipe Barros. Cai na real, pessoal. Sério, amadurece aí um pouquinho. Tá chato isso. É o mesmo papo ali todos. Tudo aí que vocês viram aí do início até o fim, sabe? É um pensamento raso, um coach, que fala o que as pessoas querem ouvir e lava a alma. Mas ele é anti-Lula, né? Enquanto as pessoas se deixarem levar pela simples repulsa de Lula, o Brasil vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma, e nada vai mudar. Olha esse tweet aqui, sobre um tema que não tem nada a ver, mas se conecta a tudo que a gente comentou. 2018, pós-vitória de Bolsonaro. Quem não acompanhou isso aqui, teria que, no mínimo, voltar a fita antes de falar qualquer coisa. 24 de dezembro de 2018, véspera de Natal. Carlos Bolsonaro escrevia: existe canal de notícias que se diz isento, mas mudou de comportamento e hoje parece a Foice de São Paulo. Foi só negar a SECOM do governo que as coisas mudaram. Viva a democracia. Carlos aqui tá falando do antagonista do Maynard, da época do Diogo Maynard. Negou a SECOM, mamateiro Maynard, ficou putinho. Vamos unir a direita. O importante é tirar o Lula. Tirou, não foi? Depois que tirou o Lula, no caso o Haddad, né? Bolsonaro entrou e não teve SECOM. Foi o antagonista que fez aquela linda matéria, né? Os blogueiros de crachá. Aquela matéria foi o estalo para falar. E ali se criou a ordem e a lista das pessoas que foram prestar depoimentos, né? E foram
começaram a estar realmente na mira para valer da CPMI. Já tinham os nomes do material do Ayan, e após os mesmos nomes que estavam no material do Ayan e que estavam no blogueiro de Carachá, tiraram a sorte grande. Vamos unir... Gente, mais do que unir a direita, assim, cara, qual o Brasil que vocês querem? Que direita é essa? Não se movam pela simples emoção, pela simples repulsa a algo ou a alguém. Agir de forma impensada, a gente não vence. Vocês não estão cansados, às vezes, de perder? E, às vezes, algumas derrotas, elas acontecem porque alguém passou um pouco do ponto. As pessoas sabem que o Brasil é injusto. Elas têm certeza, elas falam que o Brasil é ditadura. E, às vezes, elas se comportam como se fosse a Disneylândia. Sério, bicho. Sério mesmo. Sério mesmo. Eu fico sem entender. Sem entender. Sem entender. Sem entender. Sem entender. Sem entender. Sem entender mesmo. Sem entender. Eu não consigo entender. Se vocês falam que é ditadura, haja como se fosse a ditadura. Olha o caminho que vocês estão seguindo. Toda vez que eu volto na história, sem brincadeira, e vou olhar alguma coisa, eu falo, nossa, velho. Se Bolsonaro errou foi quando ele duvidou dele mesmo. Passa o pano, né? Tá, ok. Mas vocês entenderam? Pô, a gente tivesse algumas coisas, a gente fala, cara, imagina se a gente tivesse, sabe, uma visão um pouco maior das coisas, um entendimento melhor da situação. Sei lá, quantas coisas não aconteceram durante o próprio governo, próprias decisões que a gente tomou um caminho que a gente tava defendendo alguém que lá na frente deu com burros na água. Essa confusão agora, Nunes versus Marçal, era o povo brigando pelo Weintraub, era o povo brigando pelo Moro. Ah, não foi nada que nada. Sério, pô, vamos gastar energia tentando olhar, né, pra realmente formar um movimento. Ainda mais um movimento propositivo, por si só ele já é oposição ao que vai contra o que ele propõe. A gente não pode ficar limitado a ser anti-PT. Não pode, gente. Não pode. E aí, pra fechar o vídeo mesmo, vai ficar um pouco longo, mas eu quero mostrar. A gente começa o vídeo mostrando Lula travando o desenvolvimento nacional. A gente falou sobre isso várias vezes, até a criação da Petrobras. E quando o Brasil não tinha Petrobras, quando o Brasil não tinha nada, o Brasil vai explorar petróleo, sei lá, depois dos anos 30, né? 38, primeiro campo, acho que no Recôncavo, lá em Lobato. Antes disso, muito antes disso, e você vê que só nos anos 70 que veio a história do Proálcool, 5 de dezembro de 1930, Diário de Notícias, o álcool, motor e a revolução. Este jornal foi um dos que mais ardentemente se bateram pela difusão do álcool motor, no sentido de evitar o drenamento de uma grande quantidade do nosso ouro para o estrangeiro. A gasolina, devido à especulação e à grande crise por que passamos, se encontra em alta cotação. O problema que a gente teve aí em 2022, 2021, fica em casa com o Bolsonaro, a gente já teve em vários momentos. A crise do petróleo, ela basicamente deu um stop, né? Quebrou o ciclo do chamado milagre econômico. Antes disso, 1930, o mesmo problema. Quando a gente vai resolver os problemas estruturais e fazer com que o Brasil não seja, né, um bambu que qualquer vento que passa treme. Não, pô. Vamos ser uma árvore grande. Aquela que, rapaz, vem uma tempestade, ela nem se move. No máximo, umas folhas dão uma balançada e acabou. Esta é a melhor medida que tem um propósito de economizar a gasolina, que está pelo preço, né, de bater as botas e desenvolver uma grande indústria nacional. Parece que não há por que hesitar. Em 8 de maio, o Diário da Tarde, Curitiba, a utilização do álcool como combustível dos motores de explosão tem uma importância capital. Interessa não só Pernambuco, como os demais produtores de álcool, Paraná inclusive, ao Brasil inteiro. Nos parece, porém, que os poderes públicos dos demais estados da República e a imprensa do país não parece que tenham dado a louvabilíssima iniciativa do senhor Eustácio Coimbra toda a necessária atenção. Um dos grandes escoadouros do ouro do Brasil para o estrangeiro é o comércio de importação da gasolina. Ora, todo o combustível para acionar estes carros, para não falarmos neles próprios, é importado, e importado na sua quase totalidade dos Estados Unidos. É uma formidável massa de ouro que
que sai anualmente do Brasil para aí se incorporar à fantástica fortuna de John D. Rockefeller, o onipotente magnata da Standard Oil. Foram essas pessoas que lá atrás planejaram todas essas agendas que nós brigamos hoje e chamamos de globalismo. E eles estão aí até hoje. E eles só conseguiram fazer esse movimento acontecer, Agenda 2030 e tudo mais, porque tiveram dinheiro para isso. Ou a gente começa a retomar o Brasil, resolver os problemas estruturais, ou vai ficar isso aí a vida toda. Ou não possuímos petróleo comercialmente explorável, ou poderosos interesses se intrometem nessas pesquisas, tornando-os infrutíferas e improdutivas. Desde 1930. Walter Link, na década de 60, repetiu 30 anos, cíclico. Estaremos assim se não conseguirmos um sucedâneo para a preciosa gasolina, na dependência da boa vontade estrangeira, na paz como conflito, para o nosso progresso pacífico como para nossos triunfos belicosos. O problema do combustível para nós assume importância vital. Atenções dos poderes públicos e de todos os homens que realmente se preocupam com o dia de amanhã e não vivam apenas a fugacidade da hora presente. Ora, uma das soluções é justamente a substituição da gasolina pelo álcool, ao passo que o álcool apenas requer modificações muito ligeiras no carburador. O argumento de que a quantidade necessária de combustível seria muito maior não procede, apenas 10% a mais são exigidos. Deve-se procurar seriamente uma questão que, resolvida, pode trazer grandes rendas e concorrer para emancipar o Brasil de uma tutela estrangeira que lhe entorpece o progresso. Façamos a nossa política do álcool e o futuro nos dará o prêmio à nossa clarividência, ao nosso patriotismo. Tinha matéria já mostrando até a adaptação do carburador para veículo de carga. O emprego do álcool motor na Central do Brasil. Engenheiro Galvão Antunes, em entrevista ao jornal, ocupa-se do novo combustível e seu emprego nas automotrizes. Tá de brincadeira, bicho. 1931. Na época o pessoal, sei lá que o pessoal tava ocupado. Eu agora tô preocupado agora. E só para encerrar o vídeo, agora acabo só duas coisinhas bem rápidas. Procurando um link de uma imagem que eu tava sem, que eu usei num dossiê passado. Aí eu achei isso aqui, ó. Retrospecto das atividades do semanário no seu primeiro ano de existência. O que esse jornal fez só no primeiro ano? Primeiro, desmascaramos os sabotadores da Petrobras, alertamos governo e povo acerca das manobras dos trusts em relação aos nossos minerais atômicos, denunciamos manobras idênticas visando ao controle de nossa indústria petroquímica nascente, obrigamos ao silêncio a campanha da Standard Oil e da Shell contra a gasolina nacional, desfazendo o embuste da gasolina premium estrangeira, né? A gasolina azul que a lenda popular. Denunciamos a base de irrefutáveis documentos as trapaças ladoeiras da Shell, trust inglês do petróleo. Denunciamos a venda do Jornal do Comércio ao grupo Rockefeller. Combatemos e fomos únicos a fazê-lo o aumento dos preços da Light. A Light tá no jornal, né? Problema aí, recuperação judicial, gato. A empresa de energia elétrica. Aquela. Você que é do Rio de Janeiro, é a Light aí, viu? Aí ela aí, ó. Vou deixar isso por último. Olha o M. Demonstramos a saciedade. Deve ser sociedade, né? O que havia e ainda por trás da pretendida intervenção federal em Alagoas. Interesse do grupo Rockefeller Moreira Salles, né? Em torno aí de minerais, né? Que era areias monosáticas. Moreira Salles acabaram pegando as minas de nióbio. E olha o L. E a gente acaba no L. Acabou no L, profético. Denunciamos a chantagem da propaganda da época para aplicação em massa no Brasil quando sua eficácia ainda não estava atestada. Chantagem feita para servir os interesses dos fabricantes, que os estoques se acumularam naquele país sem possibilidade de saída. Sem comprovação e mesmo assim tomou. 1957. Quem não conhece sua própria história é massa de manobra. Massa de manobra. Que Brasil vocês querem? Pensem e vão atrás de tentar construí-lo. Porque esse Brasil que tá aí, pra mim, tá muito ruim. Esse Brasil do Lula, minha nossa senhora, bicho. Tá ruim demais. E alguns caminhos que são colocados, às vezes, na mesa, eu acho que eles são muito simplistas e que no final vai acontecer tipo o Carlos Bolsonaro falou, né?
Sério, independente, agora tá pior que a Folha de São Paulo. Escolham as brigas. Para de brigar entre si, um bando de coisa, gente. Brasil. 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 A interferência internacional é muito real. Muito real. É que vocês viram no governo Bolsonaro? Eleição de 2022. Financial Times revelou em junho de 2023 todo o apoio que o governo Biden, a CIA, General Laura Richardson deram para garantir a vitória da democracia no Brasil. Enfim. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, pode ser no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e esse merece uma compartilhada, né? Esse tá bom. Não tá pra, né? Eu gostei bastante. Não tem como. As informações aqui são bem relevantes, pelo amor de Deus. Compartilha e volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!